Muito bem, meus caros amiguinhos e amiguinhas. Sim. Doni, você sabe que existe um histórico que quando você tem ano de eleição presidencial, tem turbulência. Inclusive, no Brasil, a gente teve muitas turbulências. Às vezes o cenário que se pinta é pior do que o que acaba acontecendo, né? A gente viu isso algumas vezes. Mas é possível... Mas será? Calma, o quê? Não sei, você vai falar? Calma, respira. É possível montar uma carteira de investimentos blindada contra tudo isso? Em todo período eleitoral, temos essa dor de barriga. Isso é visto, como você falou, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Para você ter uma ideia, o Bradesco divulgou um estudo em que analisa qual foi o desempenho do mercado brasileiro nos últimos 6 ciclos eleitorais. E de acordo com o relatório do banco, as ações, os juros e o dólar começaram a reagir mais intensamente às eleições em maio do próprio ano. Eles explicam que esse é o período em que as candidaturas são oficialmente lançadas e as pesquisas eleitorais são mais frequentes. Certo. Aí o comportamento médio relatado nesse relatório é de queda em bolsa entre maio até a definição das eleições. Isso sem contar no real mais desvalorizado quando a gente compara com o dólar. Para ter uma dimensão, a bolsa caiu em média 15% nos 5 meses que antecedem as eleições. Considerando a variação da bolsa norte-americana para controlar os efeitos externos sobre as cotações, a bolsa brasileira caiu em média 13% entre maio e outubro dos anos eleitorais. Além disso, foi vista uma redução para as projeções do PIB e um aumento para as projeções da inflação medida pelo IPCA. E vale destacar que depois do primeiro turno houve valorização da bolsa nos meses seguintes, inclusive voltando aos patamares de maio. Para ter uma ideia, as maiores quedas do Ibovespa foram registradas em 98, queda de 42%, e 2018, uma queda de 17%. O único ano eleitoral em que a bolsa teve alta foi 2010, uma alta de 8%. Mas ainda assim, depois do primeiro turno, ela teve uma queda de 3%. Isso também aconteceu em 2014. Agora, quando a gente analisa o câmbio, qual é o resultado? Ele teve uma desvalorização média de 16% entre maio e o início de outubro dos anos eleitorais. No mercado de juros futuros, também acontecem alterações. Então esse é mesmo, de fato, um período instável. E os resultados refletem isso. A B3 sente essa instabilidade, os outros indicadores também, e a história mostra que isso acontece com recorrência. Agora, como amortizar, como reduzir os possíveis impactos que a gente eventualmente tenha na carteira? Como fazer uma proteção? Como ou blindar ou minimizar os efeitos? O que dá pra fazer, sabe? Boy, meu Deus do céu, em ano eleitoral? E a teoria de finanças sustenta é a diversificação, usando principalmente ativos de proteção, além da necessária reserva de liquidez para, eventualmente, aproveitar oportunidades que podem surgir no caminho. Mas, Doni, como estamos falando de Brasil, eu diria que isso é uma regra, né? Diversificar e ter uma reserva de emergência, porque não é só em ano eleitoral que temos turbulências. Certo. E normalmente o que se indica, então, para a composição da carteira em períodos assim? Títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, CDBs e papéis de renda fixa atrelados ao CDI ou à taxa Selic para se proteger no cenário que a gente está falando. Investir em títulos atrelados ao IPCA, que é o índice que mede a inflação, também é uma estratégia vista como interessante para o período eleitoral. A renda fixa pós-fixada e o IPCA de curto prazo do Tesouro Direto têm uma volatilidade relativamente pequena e também são bastante indicados nesse momento. Se o investidor tiver a opção de carregar o investimento até o vencimento, especialistas pontuam que as melhores oportunidades estão em papéis atrelados à inflação, com vencimentos a partir de 4 anos. Já entre os papéis pré-fixados, a preferência é pelos títulos com prazo de investimento entre 2024 e 2026. A razão da escolha, segundo os gestores, é que a curva de juros está no pico do estresse. E tem analista que fala o seguinte, já está alto o suficiente, vai no pré-fixado e garante. Eu, particularmente, não gosto do pré-fixado. Eu prefiro o IPCA+, ou até o Tesouro Selic. Bom, a gente está falando de uma carteira um pouco mais conservadora, né? Uma carteira mais
protegida, mais operação a ideia segura. É blindar, nesse programa, acho que a ideia é falar disso. É nesse sentido, porque, assim, a turbulência também traz boas oportunidades de investimento. Se você é mais risk-taker, se você gosta de tentar entrar num mercado mais volátil para, quem sabe, conseguir um momento melhor de compra e potencializar o seu ganho, bom, a turbulência para esse tipo de investidor pode ser interessante. Mas, como o programa está falando de proteção, de segurança, de minimizar risco, a gente está focando aqui mais na renda fixa. E aí, se a gente já falou dos tipos de investimento, a outra pergunta é como comprá-los, quando comprá-los? E aí vem a sugestão. O ideal é você, investidor, comprar os títulos públicos, os outros investimentos aos poucos, fazendo aí um preço médio, para não sofrer tanto na hora de fazer o aporte, porque vai que você pega no topo, vai que não é exatamente o fundo, vai que não é o melhor momento. Então, você faz o investimento de forma gradual, recorrente, espalha em diversos períodos e aí você consegue fazer um preço médio. Não vai ser o melhor preço de entrada, mas também com certeza não vai ser o pior. Você vai estar ali na média, tá? Agora, se o investidor tentar vender o título antes do prazo, aí você vai estar sujeito às taxas e o preço que o mercado atribui ao papel naquele determinado momento, né? É a chamada marcação a mercado. O preço pode ser maior do que o valor pago por você na hora da compra, mas também pode ser menor. Agora, uma outra pedida é se expor aos investimentos no exterior. É meio óbvio, já que outros países não têm nada a ver com a nossa instabilidade política. Tem, inclusive, a carteira mensal de BDRs indicadas pelos analistas do NuInvest, que vocês podem acessar pelo site do Invest News. Mas se vocês não têm o perfil, não gostam de ter que escolher os ativos um a um, tem fundos de BDR, caso prefiram que um gestor profissional faça essa escolha. Sammy Boy, se você tivesse que dizer quantos % do patrimônio, da carteira, você manteria fora do país em momentos assim, atrelados a outro risco e não ao risco Brasil? Eu não olho em momentos, como eu falo, que o Brasil é um país emergente, tem risco, eu acho que uns 30% da carteira 30%, é ok. Quase um terço. Ligados a fatores o mais independente possível dos nossos. E você, Doni? Eu acho que um terço é um percentual interessante. Depende muito dos planos que você tem. Você tem perspectiva de um dia sair do Brasil, coisa do tipo ou não? Sua vida inteira vai ser aqui, vai continuar aqui, não tem planos de ir para fora ou coisa do tipo. Se o objetivo é exclusivamente diversificar o risco, eu acho que por aí tá ok, 25%, 30% não precisa mais do que isso, né? E se esse é um objetivo, fazer esse tipo de investimento, minimizar o risco Brasil e estar exposto à oscilação de fora, existem várias opções. Por exemplo, os ETFs que replicam índices americanos ou europeus ou ainda setorizados, né? Não faz mais sentido concentrar 100% dos investimentos no Brasil se você tem a facilidade de diversificar esse risco. Além de ser bastante arriscado você concentrar todo o seu investimento apenas em elementos que correm o risco do Brasil, do país, durante uma eleição, é uma cultura muito peculiar dos brasileiros. Quando a gente olha para os investidores estrangeiros, eles não comprometem a carteira apenas no país. Aqui que a gente tem bastante esse hábito, né? Outra opção é se expor ao dólar por meio de fundos cambiais. A questão é que agora o preço pode estar alto, né? O que não seria vantajoso. Mas como esses fundos convertem o aporte para o dólar com base na cotação do dia em que foi realizado, é preciso, obviamente, ficar de olho aí nas análises da cotação. Somado a isso, esse é um investimento afetado também pelo Come Cotas do governo, que é uma espécie de pagamento adiantado de imposto. E outro detalhe é que se o investidor é tributado em cima de uma rentabilidade, e vamos supor que depois o dólar volte a cair, é como se pagasse imposto por algo que não recebeu. Voltando agora para falar em volatilidade, ela nem sempre é o demônio que pintam. Fato é que muitos especialistas sugerem que os momentos de queda podem ser aproveitados como oportunidades. É a velha máxima: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Por isso, muitos indicam que é interessante, estratégico, manter uma posição líquida, que aí você pode aproveitar. Eu, particularmente, não acredito assim, se caiu tem algum motivo. Eu não acho que existe uma promoção, mas de fato muitos analistas
entendem dessa forma. Ah, eu gosto de queda forte. Eu gosto de queda forte. Mas para você, é isso. Para você conseguir aproveitar uma queda forte, você tem que ter liquidez. Então, eu particularmente, nos meus investimentos, e eu já mudei ao longo do tempo. Hoje, qual é a minha estratégia? O que eu prefiro? Liquidez máxima nos investimentos. Então, seja renda variável, bolsa, fundo, cripto, renda fixa, não importa. Os meus investimentos hoje têm altíssima liquidez. Se eu quiser, eu consigo resgatá-los, vamos falar aí, em até uma semana, né? Já tive investimentos que ficavam travados, parados por muito tempo, porque normalmente, quando você deixa o investimento ali parado por mais tempo, você tende a ter um retorno melhor, principalmente quando a gente fala aí de CDBs, COIs, outros instrumentos. Mas eu, atualmente, não gosto dessa estratégia. O que eu faço é ter sempre investimentos com altíssima liquidez, porque os mercados às vezes exageram, né? E às vezes as quedas me parecem exageradas também. Então, em um momento em que eu vejo um movimento muito forte e eu falo, putz, acho que foi demais, eu tenho liquidez para realocar os investimentos. Tiro de algum tipo de ativo que eu tenha e coloco naquele que teve um valor muito depreciado, porque eu acho que pode voltar e fazer valer a pena essa estratégia. Então é o que eu faço normalmente, por isso que a liquidez para mim é fundamental, principalmente em momentos de eleição. É isso aí, depois Foi a minha estratégia. Depois dessas lindas palavras, só vamos deixar o disclaimer que tá sempre certo você tem ou que... tá errado? Para você funcionou. Lembrando que sempre você tem que avaliar o seu perfil de risco. Claro. E cautela não faz mal a ninguém. Com isso, cautelosamente chamarei o Giro de Notícias. Com dívida bilionária, o General Electric vai fatiar a empresa em 3 para melhorar a gestão, dividindo o conglomerado em negócios independentes focados em saúde, energia e aviação. Após o anúncio, as ações da GE saltaram até 17% no pré-mercado dos Estados Unidos. A plataforma Mercado Bitcoin fechou um acordo com a comercializadora de energia Comerc para exportar tokens de energia renovável. O token poderá ser tratado como qualquer outra moeda, mas tem um benefício adicional. Ele é um token que representa uma geração renovável, segundo a Reuters. Para quem sempre sonhou em ter um dos carros do Transformers, a hora pode ser agora. O diretor da franquia colocou 4 carros à venda por 11 milhões de reais. A coleção inclui o famoso Camaro amarelo de 2010, que dá vida ao personagem Bumblebee, além de um Ford Mustang, um Mercedes-Benz e um Lamborghini, todos usados nas filmagens dos filmes. Programa terminando, Sammy Boy. Agora vamos para Nárnia. As demais atividades do nosso dia, porque o nosso long dia está finalizado. Acabou o café. Martelo batido. Tchau.